aí. Nós estamos trabalhando assim, dentro da visão de apresentando algumas eletrodinâmicas que a gente acha mais relevantes. Na verdade, a lista hoje, na faixa das 38, nós vamos apresentar todas, vamos apresentar aquelas que têm mais conexão com as coisas que estão acontecendo atualmente, né? Tipo, as eletrodinâmicas ligadas a novos materiais, né? E também física de partículas e astrofísica, sobretudo por causa dos estudos das relações de dispersão estendidas, né? E presença de fontes de objetos celestes, mais em campos magnéticos mais intensos e densidade mais alta. Vai falando disso aos poucos. Como base, assim, na aula passada, eu estou pressupondo que a eletrodinâmica de Maxwell é conhecida por todos, né? Todo mundo viu na graduação em diferentes momentos, né? Viu na física 3, na física 4, depois tem um curso de alguns lugares, em Griffiths, em outros lugares, do Panofsky Filho, outros livros de eletrodinâmica, Moisés, né? Berkeley, também tem um outro livro que o pessoal gosta muito além do Panofsky, que é livro bem de graduação ali. Bom, mas eletromagnetismo de Maxwell, o máximo que talvez possa ser mais aprofundado para alguns de vocês sejam questões ligadas a, por exemplo, teoria da radiação, né, que a gente vai falar aqui, expansão de multipolos, e vamos fazer de uma certa maneira, e às vezes também essas cavidades, né, cavidades ressonantes, casos proxiais, mas isso está bem feito no JAX, eu deixo por conta do JAX. Vamos tentar falar de coisas mais atuais e tentar sempre aquilo que a gente estuda no eletromagnetismo de Maxwell, tentar transportar para essas novas visões. Então, na aula passada, a gente tinha falado basicamente do eletromagnetismo de Proca, da eletrodinâmica de Proca, e a eletrodinâmica que envolve. Essa eletrodinâmica de Proca também, eu vejo que a comunidade da astrofísica usa muito a nomenclatura de de Broglie, a eletrodinâmica de de Broglie e Proca. Comum, né? Quer dizer, é a mesma coisa. Na verdade, né, o que elas trabalham com a formulação de um fóton com massa numa. Hoje em dia nós temos vários experimentos. O próprio PDG, né, no Parque Leira Group, tem os limites mais atuais sobre a massa do fóton, estimadas por medidas astrofísicas, medidas de geofísica, medidas em física de partícula. Então a gente sabe que a massa do fóton não é rigorosamente zero, mas é muito pequena. Pequeníssimos efeitos da massa do fóton se tenta obter através de efeitos muito finos, né? Da astrofísica, da geofísica, em campos magnéticos também de Júpiter, alguns limites sobre a massa do fóton. A formulação de Proca, como a gente colocou na aula passada, é uma formulação, não vou repetir aqui, com termo explícito de massas, com a violação da simetria de Gauge. A gente trabalhou bastante na aula passada a discussão da simetria de Gauge, né? Escolha de Gauge, né? Então, ela é caracterizada pela violação da simetria de Gauge. E a simetria de Gauge é tão importante na formulação da física mais fundamental. Todas as teorias fundamentais para as interações fundamentais, a teoria eletrofraca, a teoria QCD, as interações fortes e a teoria de gravitação, tudo se baseia em simetria de Gauge. Então, a eletrodinâmica de Proca é uma eletrodinâmica que, na época que foi proposta, ela afrontava, de uma certa maneira, a simetria de Gauge, mas depois, né, com a descoberta do mecanismo de Higgs, então a eletrodinâmica de Proca, ela sai como um caso particular aqui da eletrodinâmica de Maxwell-Higgs. Então vamos trabalhar um pouco agora a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs. Essa coisa do fóton massivo,
competiu com o foco sem massa, o que predomina na literatura. E eu não vejo na literatura, não vejo compartilhando um foco sem massa com um foco com massa. Vou falar disso daqui a pouco aqui. Também. Vou falar, isso é importante. Até que ponto, né? Ou a gente exclui, fala de foco eletrodinâmica e foco sem massa. Ou posso falar de uma eletrodinâmica com foco massivo. Mas será que os dois podem coexistir? Será que eu posso falar de uma eletrodinâmica onde haja um foco com massa que convive com um foco sem massa? Então, depois a gente vai falar sobre isso aqui. Esse item. Bom, então, a eletrodinâmica. Agora, por exemplo, eu sou um professor que quero sair do Maxwell e fazer uma engenharia fotônica. Você quer deixar de levar o choque e viver na luz? Sei. O que eu preciso botar na equação do Maxwell? Que tem divergente é igual a cor. Sei. E por que você tem pregar lá na equação para poder sair, vamos dizer assim, da carga e ir para o foco? Fazer uma engenharia fotônica. Por exemplo, eu soube que os militares da FMI Sei. eles estão querendo fazer uma bomba atômica. Não, eles descobriram que, vou dizer, nas suas aulas aí, que o núcleo do átomo tem fortes campos eletromagnéticos para serem liberados. Sei. Então você pode botar também bomba atômica fotônica. Big Bang fotônica. Deu para deixar como sobremesa da aula essa tua pergunta. Só para não atrapalhar esse aqui, não é? A pergunta nunca atrapalha. Não, eu estou querendo fica como sobremesa. Você está pegando uma equação, a gente tem agora tem troca, agora tem o outro. Vai aumentando, mudando as equações de máquina. Daí um cara que falou, eu queria fazer uma engenharia fotônica. Tá certo. Eu devo fazer. Falar sobre isso. Bom, a eletrodinâmica de Maxwell ela está ligada, né? Quem vai ser o aspecto importante dela é que a simetria de gauge não é perdida, mas de uma certa maneira é deslocada. A gauge não é perdida, mas, vamos dizer assim, reavaliada. E o outro fato importante é que ela leva à presença de um fóton de massa no núcleo. O que é importante, por exemplo, sobretudo no fenômeno da supercondutividade, onde a presença de um fóton sem massa é muito importante em conexão com o efeito Meissner. Interessante também é que a eletrodinâmica de massa ela pode ser vista também, não vai ser vista aqui nesse momento, né, mais à frente, como uma eletrodinâmica ligada à origem do eletromagnetismo, porque nós sempre temos um pouco a mania, né, de reportar o eletromagnetismo e estudar o eletromagnetismo como uma física disjunta. Qual é a física que eu estou estudando? O eletromagnetismo. Mas ele não pode esquecer que hoje nós já sabemos disso há pelo menos 60 anos, 58 anos praticamente, né? 50 anos praticamente, que o eletromagnetismo ele é uma interação unificada com a interação. Na verdade, a gente não fala tanto do eletromagnetismo, a gente fala de interação eletrofrágil. Até que ponto nós conseguimos, né, desconectar essas duas interações e, por exemplo, chegar ao que o Jackson faz lá no livro dele, que é um livro só de eletromagnetismo, sem qualquer comprometimento com a origem do eletromagnetismo dentro do modelo padrão, que seria a origem eletrofraca do eletromagnetismo. Hoje nós sabemos que a interação fraca ela repercute no eletromagnetismo, dando correções, por exemplo, do magnetismo do elétron, dando correções do magnetismo do muon. Então a gente sabe que com o nível de precisão que a gente tem hoje dos experimentos
E com o nível de conhecimento teórico que nós temos, do modelo padrão, o eletromagnetismo, ele já não dá mais para descolar ele completamente. Isso no fundo é só uma atitude normativa de um curso, eletromagnetismo. Na verdade, o eletromagnetismo é parte da interação eletrofrágil e recente do setor fraco também das interações. O W+, o W-, o CC, o próprio bóson de Higgs, ele tem uma interferência pequena no eletromagnetismo no mundo macroscópico. Mas quando eu vou olhar as interações eletromagnéticas que ocorrem no LHC, essas interações são fortemente influenciadas pelo setor das interações fracas também. Então, o eletromagnetismo consegue ser eletromagnetismo puro numa região razoavelmente ampla da natureza, né? Uma região vastamente macroscópica, é uma região tipo dimensão nuclear, dimensão atômica. Quando chega no núcleo, o eletromagnetismo dos prótons no interior do núcleo já ressente fortemente a interação fraca. Já não dá mais para descolar muito uma coisa da outra. Tá? Então, nessa visão, é interessante a gente já começar a perceber o que é a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs e, ao mesmo tempo, né, a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs não só se aplica nesse setor, nesse domínio mais fundamental da matéria, mas no próprio supercondutor, onde no supercondutor o que nós temos, a quem rege o supercondutor é a interação eletromagnética puramente. E essa interação eletromagnética aí, ela também sofre algumas modificações, porque agora o transporte, né, no supercondutor não é feito mais por um elétron, é feito por um par de elétrons, né, que forma o chamado par condensado, é feito por uma estrutura bosônica, não mais por uma estrutura quaterniônica. Então, quem porta a eletricidade, o eletromagnetismo, né, no supercondutor, é um objeto com carga 2 vezes a carga do elétron. É um par de elétrons que pode estar em estado de spin 0, onda S, ou em estado de spin 1, que é a onda P. E isso faz com que, então, a gente precise olhar, rever um pouco o que é a eletrodinâmica de um objeto com spin 0, que é diferente da eletrodinâmica de um objeto com spin meio. Nós por aqui, né, quando a gente faz o eletromagnetismo tradicional, a nossa corrente elétrica é uma corrente de elétrons. E as equações de Maxwell ficam bem limpinhas por conta disso. Provavelmente na próxima aula, a gente já vai ver como ficam as equações de Maxwell quando o portador de carga tem agora spin 0. No caso, por exemplo, de um par de Cooper. É um objeto escalar, um par de elétrons, carga 2e, massa aproximadamente 2 vezes a massa do elétron, mas que tem spin 0. E aí, o quanto isso influencia a interação eletromagnética. Então, por enquanto, vamos ficar no Maxwell-Higgs, que no supercondutor, né? Quer dizer, aqui nos supercondutores, a gente depois vai ter que estudar esse efeito, aqui o efeito, né, de portadores bosônicos. Então, o que é a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs? A eletrodinâmica de Maxwell-Higgs é uma eletrodinâmica que acontece com 2 ingredientes, os 2 campos, né, os 2 campos fundamentais da eletrodinâmica de Maxwell são o campo eletromagnético e o campo de Higgs. Então, o campo eletromagnético é aquilo que a gente representa, né, na correlação covariante. Ou se a gente quiser, pode dizer que, na verdade, o que está em jogo é o potencial elétrico e o potencial vetor magnético. A gente mantém tudo igual no primeiro lado. É menos gradiente de φ, menos gradiente de V, é rotacional de A. E nós temos esse campo aqui.
campo de Higgs é um campo escalar complexo. É um campo escalar complexo, formado, então, vamos dizer, por dois campos aqui, digamos, um campo φ1 real e um campo φ2 também real. Então, a gente coloca esse nome, chassa física. Então, tem um campo complexo. Nós não vamos falar ainda agora do mecanismo de Higgs. Eu não vou ensinar hoje, não vou trabalhar hoje o mecanismo de quebra espontânea da simetria e o mecanismo de Higgs. Mas eu estou só dando que esse eletromagnetismo é um eletromagnetismo onde nós temos dois campos em conjunto. Vamos dizer assim, como ator principal, nós temos o campo de fóton, como papel coadjuvante, nós temos o campo de Higgs, que é importante também para poder fazer a geração de massa. Então, a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs, e aí, aqui, não estou explicando isso hoje, não vou colocar isso hoje, eu acho que poderia, mas vai desvirtuar um pouco assim, o andamento que a gente está dando no curso, né? Se eu for abrir que a discussão da quebra espontânea da simetria, isso aí deve ter pelo menos umas 2 aulas para dar. Mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, esse campo escalar de Higgs, ele é um campo escalar. Então, é um campo que ele flutua. O campo, né, é sempre, a gente imagina sempre o campo como podendo ter uma configuração estável e o campo, o que o campo faz? Quer dizer, quando a gente estuda uma onda, né, o que é uma onda? É uma perturbação que se propaga. Né? A onda eletromagnética é uma propagação de uma perturbação que existe no espaço. Que perturbação é essa? A existência de um campo elétrico e a existência de um campo magnético. Essa perturbação se propaga no espaço do tempo com uma certa dinâmica. O campo de Higgs também é uma perturbação. Só que esse campo de Higgs ele pode sofrer um efeito, né? O campo de Higgs ele pode sofrer um efeito condensação no vácuo. Esse efeito de condensação no vácuo, nós vamos estudar aqui no curso, é na verdade o fenômeno chamado quebra espontânea da simetria. Vou dar a sigla aqui em inglês, spontaneous symmetry break. Então, isso significa que esse campo ele se propaga como uma flutuação, quer dizer, é uma onda, alguma coisa que se propaga, mas não em torno do vácuo trivial, em torno de um vácuo que esse campo mesmo cria. Por exemplo, esse campo φ, ele adquire essa expressão. Ele é uma configuração constante de campo, vou chamar aqui de V0, vou explicar o que é isso. Essa configuração de campo, e depois, aquilo que se propaga como uma onda associada ao campo de Higgs é uma pequena perturbação complexa parametrizada esse número. Essa raiz de 2 é completamente irrelevante, vai ter que ficar uma convenção. Posso não colocar e é tudo igual, só mudam certos fatores. Né? Então, o meu campo de Higgs, na verdade, é isso. Existe esse campo, ele se condensa, ele tem aqui, ele é como se fosse, existisse um nível, né? Esse campo, ele é um campo constante, e depois, se você dá energia ao sistema, esse campo começa a flutuar, ele começa a ter perturbações em torno de uma sua configuração constante. Que configuração constante é essa? É a chamada configuração que minimiza o chamado potencial de Higgs. Um campo escalar, ele pode ter uma energia potencial de interação, que é o chamado potencial de Higgs, que é um campo de algo que tem essa expressão, dessa forma mais ou menos. Um parâmetro aqui, L2, aqui o módulo do campo de Higgs ao quadrado, e aqui um parâmetro que a gente pode chamar de lambda sobre 4, o módulo do campo de Higgs a quarta potência. É exatamente, né, um potencial harmônico com um termo anarmônico. Então é um campo, esse campo, além dele ter a energia cinética dele se propagar,
O que é energia cinética de um campo? Né? O campo pode ter derivada temporal. Então, eu tenho aqui a parte de energia cinética do campo, é a derivada temporal do campo, como é que ele varia no tempo, mas o campo também depende da posição. Então, o campo ele tem um gradiente, ele não é constante no espaço. Um campo escalar ele pode ter um gradiente, né? Ele varia no espaço. E esse gradiente dá uma energia de gradiente, uma energia advinda, né, do campo não ser constante no espaço. Poderia ser alguma coisa assim. Então, teria uma contribuição natural para a energia cinética de um campo. Mas esse campo pode também ter uma energia potencial, uma energia como uma partícula de um oscilador harmônico. Eu tenho o termo cinético, que tem aqui um termo, né, o nosso lagrangiano, partícula, o sujeito a um potencial harmônico. Nós temos o termo cinético aqui, e temos aqui o termo potencial. Então eu tenho um termo de, eu posso colocar até se quiser aqui também o termo anarmônico, né? Por exemplo, né? X4. Então teria algo que é um potencial de interação, e aqui é a parte cinética, né? Mesma coisa para o campo escalar. Então esse potencial aqui, o que a gente espera que é o oscilador harmônico? O oscilador harmônico ele sempre oscila em torno da posição de equilíbrio estável, na posição de mínima energia, né? Então, se eu tenho meu oscilador harmônico normal, kx2, se o meu potencial do oscilador harmônico é o potencial realmente harmônico, kx2, o mínimo dessa energia acontece para x igual a zero. Porém, se eu tenho um termo anarmônico, por exemplo, né, se eu acrescento aqui um termo que destrói o caráter harmônico, ele agora vai poder oscilar, talvez em torno de uma outra posição de equilíbrio. Ele vai ter duas posições de equilíbrio. Eu posso minimizar isso aqui, vai me dar um kx aqui, e aqui vai me dar um lambda x3. Isso aqui é o mínimo desse potencial. Então, o mínimo desse potencial pode acontecer para x igual a zero, ou para x igual a menos raiz quadrada de k sobre lambda. Eu posso ter x igual a zero como mínimo dessa equação, como zero dessa equação, ou posso ter x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos k sobre lambda. Professor? Oi. Qual é a origem do campo de Higgs? É a partícula de Higgs, que é a fonte do campo Não, de Higgs? o campo é mais fundamental do que a partícula. O campo, não necessariamente o campo precisa ser uma partícula. O campo, ele é alguma distribuição de energia que existe no espaço. Se você tem uma certa energia distribuída pelo espaço, você pode descrever essa distribuição de energia, uma onda que propaga momento também, você descreve isso como campo. A questão é, quando é que esse campo se configura sob a forma de uma partícula? Então imagina, por exemplo... É o contrário. É o contrário. Do campo vem a partícula. Imagina que se esse campo, você, por exemplo, dá energia ao teu sistema, esse campo começa a vibrar, a oscilar, você joga energia no mar, né, sopra um vento, você de repente pode formar um tsunami, você pode formar uma configuração daquela matéria que se propaga sem dispersão, vai caminhando com uma velocidade, você identifica uma configuração com características próprias, né? Uma forma bem definida, com uma velocidade bem definida, e aquilo se propaga, é o tsunami que se propaga desde a região do terremoto até a costa, por exemplo. Isso seria a partícula de Higgs. O campo de Higgs existe. Você pode dar energia ao seu sistema e excitar nesse campo a presença de uma partícula que se propaga, que é a partícula de Higgs. A partícula vem do campo. É o mais fundamental, é o conceito de campo. Em geral, nós adotamos sempre esse ponto de vista. Toda partícula vem de um campo, mas nem todo campo gera partícula. Você tem exemplos de campos que podem não se configurar sob a forma de uma partícula. Ele é sempre um campo. Mas você também tem exemplo de campo. A maioria das vezes nós temos exemplo que o campo se configura sob a forma de uma partícula. Mas a partícula, a gente sempre atribui, se nós encontramos uma partícula, nós sempre atribuímos a existência dessa partícula a um campo. É como se essa partícula fosse um módulo de configuração desse campo que adquire uma certa identidade. Ou seja, o que significa a identidade? A massa, o spin, a carga, certo? Adquire atributos que tem uma certa estabilidade. Isso é uma partícula.
Na matéria condensada, por exemplo, nós temos vários exemplos de configurações do que se chama quase partículas, né? Na matéria condensada são chamadas excitações coletivas e temos as chamadas quase partículas. Por exemplo, você tem uma rede de spins, aí você dá energia ao teu sistema, esses spins começam a vibrar. De repente esses spins se organizam, eles formam uma onda, você observa no material, uma onda de spin que se propaga. Esses spins começam a ficar bem organizados e tem aquela onda de spin que se propaga. Isso aí quer dizer, não é uma partícula, mas é uma onda coletiva chamada de magma. Quer dizer, o todo, né, o macroscópio, aquele sistema todo, ele começa a apresentar ondulações que tem uma característica bem definida, se propaga com uma certa velocidade, com uma certa frequência, e aquilo ali você identifica como na matéria condensada, que a gente chama de uma quase partícula. Tem também as chamadas excitações coletivas. Por exemplo, um exemplo é um objeto chamado plasma. Não é o plasma, é o pólar. Seria um elétron que se reveste de uma nuvem de fônons. Então, esse conjunto elétron com um conjunto de fônons, ele adquire uma característica própria. A gente chama isso aí, essa excitação é chamada de pólar. Então, na matéria condensada, você encontra essas excitações, o sistema se organiza de uma tal maneira que ele cria uma configuração que tem identidade própria. Certo? Então, o campo de Higgs, ele gera uma partícula, que é a partícula de Higgs. Pois não? O mesmo campo ele pode gerar bósons e férios ou não? Ele só pode gerar bósons e outro campo pode gerar férios? No mundo relativístico, se você se detém, vamos dizer assim, se a tua visão máxima de espaço-tempo é a visão da relatividade especial, você tem que ter um campo para bóson e um campo para férmio. Mas se você vai mais fundo na natureza e percebe que por trás da relatividade existe uma simetria mais ampla, a relatividade é parte de um processo, existe uma simetria mais fundamental do que a própria relatividade especial. É uma simetria cujo quadrado da relatividade especial. Essa simetria é a supersimetria. Então, é como se a relatividade especial é a raiz quadrada da supersimetria. Vamos colocar dessa forma assim, grosseira, né? É como se você dissesse, a relatividade especial, ela é a raiz quadrada da supersimetria. Então, existe uma simetria mais ampla, a partir da qual duas supersimetrias combinadas geram a relatividade. E aí, na supersimetria, você pode ter um campo que gera bósons e férmions simultaneamente. Você não tem essa separação. E eu posso fazer uma aplicação linear? Pode. Não, aí você tem bósons e tem férmions. Esses bósons e férmions podem interagir. Agora, eles podem também se juntar. Você pode formar um estado ligado de uma partícula de spin zero, que é um escalar, com uma partícula de spin meio, que é um férmio. Isso aí dá um estado fermiônico composto de spin meio, mas a partir de duas partículas mais fundamentais, certo? Muito bem, só para responder. Bom, então, nesse caso aqui, por exemplo, o nosso oscilador vai, por exemplo, se nesse potencial lambda e kappa são dois parâmetros, vamos separar esses valores aqui. Então, nós temos que os pontos críticos desse potencial são x igual a zero e x igual a x1 igual a zero e um x2 igual a mais ou menos raiz quadrada. Então, x2 em módulo igual a raiz quadrada de menos kappa sobre lambda. Aqui, claro, esse número aqui tem que ser positivo. Kappa pode ser negativo, lambda pode ser positivo e vice-versa. Então, esse potencial, deixa eu apagar isso aqui, só para dar a motivação desse V0. Da onde que esse V0 sai do campo de Higgs? Então, eu estou fazendo um paralelo com o problema do oscilador anarmônico. É exatamente a mesma coisa. O período de Higgs é uma osciladora anarmônica, é exatamente isso. Então, por exemplo, se esse kappa for positivo e esse lambda for positivo, obviamente que o plot dessa função potencial é uma parábola mais aberta. Tudo positivo, mínimo dela é x igual a zero. Então, se kappa for positivo e lambda for positivo, vou colocar kappa positivo e lambda positivo. Nós estamos nessa situação. Suponhamos que o kappa ainda seja positivo, mas o lambda agora seja negativo. Se o kappa é positivo e o lambda é negativo, para grandes x, quem vai dominar vai ser esse termo aqui.
Então, esse termo aqui é bastante negativo. Para pequeno x, x que tende a zero, quem domina é esse termo é maior do que esse. Então a função fica mais positiva do que negativa. Na origem ela vale zero, então a gente poderia imaginar que essa função aqui tem esses pontos tudo. Então, no mais ou menos infinito, essa função aqui é zero. Então, essa função aqui é negativa. Então ela vem do negativo, ela passa por aqui, vem assim, e depois está disso. Esse é o gráfico dessa função, quando o k for positivo e o lambda for negativo. Então a gente está vendo, aqui é o mínimo, e esses dois pontos aqui, na verdade, seriam os pontos de máximos locais. Vamos fazer agora o plot do k agora podendo ser k positivo, lambda positivo e negativo. Agora k negativo e lambda positivo. Então, se o k é negativo e o lambda é positivo, para grande x, quem vai dominar vai ser esse termo. Então, à medida que x cresce, a função vai ficando mais e mais positiva. Próximo da origem, x2 é muito maior do que x4, um x muito pequeno. Então, esse termo aqui começa a dominar. Então, esse nosso gráfico vem lá do mais infinito, né? Ele deve se tornar um pouco negativo, pode se tornar um pouquinho negativo. Na origem, ele tem que ser zero, obviamente. Então, nós temos essa forma aqui. Então, mais ou menos, esse é o plot da função para k negativo e lambda negativo. E é claro, agora, se os dois são negativos, a situação é aquela ali invertida. É completamente negativo. Então, nesse caso aqui, não existe nenhuma configuração de mínimo. Nesse cara aqui existem dois mínimos locais, a origem é o máximo local. Aqui é o contrário, a origem é um mínimo local. E aqui é uma posição, é um equilíbrio, vamos dizer, a posição de equilíbrio é trivial. Então, nessa situação aqui, a posição do a mínima energia do oscilador harmônico, o que é energia? Energia é 1/2 de mx ponto ao quadrado menos v de x. Então, nesse caso aqui, a configuração de equilíbrio, né, claro, isso aqui sempre maximizar. Aí, vou colocar aqui a energia do sistema. Isso aqui é o Lagrangiano, vou colocar a energia. Energia é isso aqui. Então, o mínimo de energia, nesse caso, isso aqui é uma função, o mínimo dela é zero. Isso aqui é uma grandeza positiva ou nula, no máximo, no mínimo ela é zero. Então, o mínimo dessa energia é posição, velocidade zero na origem. Então, a partícula está parada na origem. Essa é a configuração de mínima energia do meu sistema. Nesse caso aqui, a configuração de mínima energia, eu estou procurando sempre a configuração de mínima energia, esse termo tem que ser sempre zero, porque esse termo é sempre o positivo, ele sempre aumenta a energia. Então, se eu quero minimizar a energia, a primeira providência é minimizar esse termo, porque ele é não negativo. Então, a partícula poderia estar em equilíbrio aqui, ou pode estar em equilíbrio aqui. Pode estar em equilíbrio aqui também. Então, ela tem, só que aqui é uma posição instável e aqui é uma posição estável. Então, a partícula ela vai ter uma posição de equilíbrio estável, ela pode vibrar, né, estavelmente aqui. Agora, essa posição é de equilíbrio estável. Qualquer perturbação tira ela do equilíbrio. Esse caso aqui é o contrário, né? Eu tenho duas posições de equilíbrio estável, não triviais. Então, ou a partícula vibra nesse poço, ou ela oscila nesse poço. Aqui é uma posição de máximo local. E aqui ela não tem nenhuma configuração estável. Porque botou ela aqui, mexeu ela assim. Ela vai lá para baixo, ela vai rolar até o menos infinito. Então, essas situações aí. Por exemplo, se eu for olhar o meu oscilador harmônico nessa situação, a posição de equilíbrio dele é x0. Então, aquilo que vai ser a coordenada do meu oscilador harmônico é a própria coordenada x. Por exemplo, nesse caso aqui, meu sistema vai vibrar ou em torno desse mínimo ou em torno desse mínimo. Então, o que eu vou estudar, quer dizer, a coordenada, que na verdade vai ser a coordenada oscilatória, não é a coordenada x, é a perturbação em torno do equilíbrio. Então, se esse equilíbrio aqui estiver na posição, vamos dizer, essa posição aqui, que eu chamei de x1, vou chamar de V0, chamar essa posição aqui, isso aqui é um V0, isso aqui é um menos V0. Então, na verdade, o que vai oscilar aqui é essa coordenada que vai ser a oscilação da posição de equilíbrio. O meu oscilador harmônico, que vai ser o cosseno de ômega t,
ou seno de ômega t, na verdade, vai ser essa coordenada aqui. Essa coordenada x, ela incorpora a posição de equilíbrios. A coordenada x é isso tudo. Então, a coordenada x menos a coordenada v0 é que dá aquilo que é a oscilação. No caso do campo de Higgs, quem está oscilando? Isso eu vou mostrar já já. Então, isso aqui é a configuração de equilíbrio e isso aqui é a perturbação oscilatória. Na versão de um campo, isso aqui seria o campo que está vibrando. Isso aqui é a coordenada vibratória. Então, a gente tem a posição de equilíbrio. Deixa eu apagar aqui um instantinho só. Mas a gente pode dizer, mas poxa, tem sentido um potencial harmônico, uma constante de restauração ser negativa, uma mola, uma constante negativa, mas aí você vai reinterpretar o teu problema. Você vai dizer, não, nessa situação aqui, a minha coordenada física não é a coordenada x. A minha coordenada física é a coordenada y. Eu vou ter que estudar a oscilação nessa variável, não nessa. Essa variável vai oscilar às custas dessa, em torno dessa posição de equilíbrio. Então eu retomo lá, por exemplo, por exemplo, se eu pegar a minha energia, meio de L, x ponto ao quadrado, mais V de x. Vou botar aqui mais um meio de K x2, lembrando que nessa situação o K é negativo e o lambda é positivo. Depois nós vamos indicar por que essa situação é a mais interessante. Por que não essa? Por que não essa? Essas duas são as mais interessantes. Por que não essa? Por que não essa? Já vamos falar para frente. Então eu coloco, agora eu sei, agora que eu entendi que o meu problema é estudar oscilações em torno de V0 ou de menos V0, eu sei que a coordenada física do meu problema é isso. O meu oscilador harmônico é na variável y, não na variável x. Então vamos substituir isso aqui. Em termos de velocidade, derivar isso aqui em relação ao tempo, isso aqui é uma constante. Então vai ficar o meio de my ponto ao quadrado. Aí agora eu vou substituir aqui, vai ficar mais um meio de k. Aí vamos ter V0 ao quadrado, mais 2V0y, mais y ao quadrado. E vamos ter aqui o tempo quarto, mais lambda. Aí vamos levar isso aqui à quarta potência. V0 à quarta, mais 4V0 à terceira, y, mais 6V0 ao quadrado, y2, mais 4V0, y3, mais y4. Então, esse é o meu problema. Estou agora reescrevendo o meu problema em termos da coordenada física. Aí vamos olhar. Então, esse termo aqui está lá. Esse termo aqui é uma constante. K V0 ao quadrado, lambda V0 à quarta. A energia é sempre definida menos uma constante. Então, eu posso trazer essa constante e essa constante para cá e redefinir a minha energia. Chamar de uma energia ativa. Então, isso aqui desaparece, isso aqui desaparece. Se nós formos olhar o coeficiente de y, o coeficiente de y é kappa mais lambda, o coeficiente de y é kappa V0 mais lambda V0 à terceira. Isso aqui é justamente a condição de mínimo. É a equação de mínimo que sai daqui, ó, kappa x mais lambda x3. V0, qualquer mínimo ou máximo, V0 é a solução dessa equação. Então, o meu V0, que é a raiz quadrada de menos kappa sobre lambda, satisfaz essa equação. Então, o coeficiente de y é zero. E deveria ser, porque eu estou expandindo a minha função em torno do mínimo. Então, se eu expandir isso aqui em torno de V0 mais y, V0 é o mínimo da função, a expansão de Taylor me diz f de V0, que é uma constante, mais a derivada de V0 vezes y. E depois mais a inflexão, mais f2 mínimos, né? De V0, y2, e assim vai. Então, é claro, o primeiro coeficiente tem que ser zero, porque se isso aqui é o mínimo, então a derivada do mínimo é zero. Então, não é uma surpresa que o coeficiente do y seja zero. Mas agora, o que sobra para nós de interessante aí, vou colocar aqui, é isso aqui. Então, a energia do meu sistema, a energia é sempre definida a menos de uma escala constante, então, digo, a energia do meu sistema vai ser esse objeto aqui, o meio de L. Y ponto ao quadrado, é a energia cinética, é a vibração da coordenada Y. Vamos ter aqui o termo. Agora, vocês observarem, o termo Y2, ele vai ser 1 meio de kappa mais 6 quartos, 3 meios de lambda V0 ao quadrado. Isso tudo é o coeficiente do Y2, que é o termo harmônico. Então,
Quem é V0? V0 ao quadrado é menos kappa sobre lambda. Então, esse lambda cancela com esse lambda, menos 3 vezes mais 2 dá menos 1. Então, isso aqui dá menos 3 vezes, certo? Então, isso aqui dá menos 1. Então, isso aqui está dando menos kappa x2. Kappa y2. Que eu posso escrever assim, ó, mais 1 meio de menos 2 kappa y2. E aí agora, tem um termo em y3, que eu não vou escrever, tem um coeficiente aqui em y3, e tem um coeficiente aqui em y4. Por que eu me detive nesse termo? Porque agora nós estamos vendo que nessa variável aqui, esse oscilador é um oscilador harmônico genuíno. Menos 2K é um número positivo. Então, eu tenho uma constante positiva aqui. Mas se isso aqui é positivo, então o meu sistema tem uma frequência bem definida de vibração. A definida é a raiz quadrada de menos 2K sobre N. Então, meu sistema é estável. Ele tem uma vibração estável, com frequência normal, definida positiva, né? A frequência seria a raiz quadrada de kappa sobre N. Se kappa é negativo, a frequência seria imaginária. E aí o objeto oscila, ele decai. Mas se o kappa é negativo e aqui está aparecendo menos kappa, então a frequência é bem definida. Então, muito bem, meu sistema está oscilando aqui em torno dessa posição. Então, essa configuração é interessante porque, se eu quiser quantizar mecânica quântica, o que a gente sabe da mecânica quântica? Na mecânica quântica, é fundamental que a gente sempre tenha um estado fundamental, um ground state. Tem que quantizar um sistema em torno de uma posição de equilíbrio. O sistema tem que ter um mínimo de energia para ele poder ser quantizado, senão a tendência é buscar o mínimo de energia, o sistema não se estabiliza. Então, esse sistema aqui dá mínimo de energia, ok? Esse sistema aqui não dá mínimo, o mínimo de energia dele está aqui, mas esse ponto de energia aqui é uma energia que, na verdade, né, o mínimo de energia, perdão, é local. O mínimo de energia é negativo. Então, esse meu sistema ele vai procurar a configuração de mínimo de energia. Então, ele nunca vai estabilizar, porque o mínimo da energia dele é menos infinito. Então, esse sistema aqui tem um problema na quantização. Esse aqui é a mesma coisa, porque a energia dele é tão infinita, menos infinita quanto eu quero. Então, essas são duas situações que eu posso quantizar. Só que aqui, nós vamos quantizar, o campo, né, vai ser, quer dizer, a partícula, ela vai oscilar em torno dessa posição. E aqui é a mesma coisa, eu vou poder oscilar em torno dessa posição ou em torno dessa posição. Mas eu vou ter dois tipos de oscilações não triviais. O que é, aí, bom, nosso colega foi embora, mas aí está, qual é a questão que está ligada ao campo de Higgs? O campo de Higgs está exatamente nessa situação. Quando nós propomos um potencial para o campo de Higgs, o potencial tem exatamente essa forma. É um oscilador harmônico no termo de anarmonicidade. E o potencial de Higgs ele também trabalha dentro dessas duas circunstâncias, kappa negativo e kappa positivo e lambda positivo, ou kappa negativo e lambda positivo. Então, nessa situação aqui, o meu problema ele é tal que o meu campo mínimo é o ponto zero. Então, eu não tenho, meu campo de Higgs, ele já é a própria flutuação, ele não oscila em torno de uma configuração não trivial. Ao passo que nessa situação aqui, eu tenho exatamente a situação do oscilador harmônico que oscila em torno dessas posições de equilíbrio. Então, o que é, na verdade, a minha coordenada física é esse objeto. E aí a pergunta é, qual é o papel desse valor aqui? Então, quando a gente fala do mecanismo de Higgs, da quebra espontânea da simetria, essa situação aqui não tem quebra de simetria e essa situação aqui tem quebra de simetria. Aonde está a quebra da simetria? Esse potencial aqui é completamente simétrico em torno de X, com a reflexão X que vai em menos X. Ele tem uma simetria. Qual é a simetria? Se eu pegar no potencial e fizer X que vai em menos X, nada muda. Então, se eu fizer uma transformação X igual a menos X, o potencial não muda, essa é a simetria do meu problema. E o mínimo, que é essa posição aqui,
e também não muda. Se eu fizer x igual a zero, linha, é igual a menos zero, zero é igual a menos zero. Então, se eu fizer essa transformação em cima do potencial, o potencial não muda. Se eu fizer a mesma transformação mínimo, zero vai em zero. Então, essa simetria aqui, ela é uma simetria que respeita tanto a forma do potencial, quanto o valor do mínimo. Nessa situação aqui, a simetria x' igual a menos x persiste. Se eu trocar x por menos x, meu potencial não muda, porque ele é completamente par. Porém, o mínimo, se eu trocar x por menos x, esse mínimo vai nesse. E esse eu troco os mínimos. Então, uma transformação, que é a transformação do potencial, não é simetria, que é a simetria do mínimo do potencial, não é a simetria do mínimo. D0, por essa transformação, vai em menos D0. Eu mudo a posição do mínimo. Isso é o que a gente chama de quebra espontânea da simetria. O sistema, a função de energia do sistema, tem uma simetria que o mínimo da energia não compartilha. O mínimo de energia, ele destrói a simetria que a função de energia tem. É isso que nós chamamos de quebra espontânea da simetria. E aplica-se ao oscilador harmônico, e é exatamente aplica-se na teoria de campos, no mecanismo de Higgs, é isso. É você ter um campo cuja configuração de mínimo não respeita todas as simetrias do problema. Então é isso que é a quebra espontânea da simetria. Por que isso é interessante? Por exemplo, se a quebra espontânea da simetria, o que nós temos? Nessa situação aqui, o potencial é simplesmente isso. Nessa situação aqui, quando nós fizemos a expansão, considerando, não, então, nessa situação de quebra de simetria, a coordenada física do problema é o y. Então, na minha função de energia, como vocês viram, apareceu, além do termo harmônico, que já tinha, né? Mas que agora adquiriu uma forma nova, ele é um termo. Aqui, se eu olhar para cá, o K é negativo, eu não posso interpretar isso, porque a frequência do sistema seria a raiz quadrada de K sobre M. Se o K é negativo, eu teria uma frequência puramente imaginária. E uma frequência puramente imaginária deixa de ser uma frequência. Se ela é puramente imaginária, o ômega é um I ômega T. Então, na verdade, essa frequência puramente imaginária é um exponencial bem crescente. Então, oscila. O problema tem dumping, né? Não tem oscilação. Aqui não. Nessa situação, na verdade, o problema físico não é com a coordenada x, quando K é negativo, é com a coordenada y. E com a coordenada y, é como se a constante da mola fosse positiva, porque menos 2K é positivo. Só que, com a quebra espontânea da simetria, nós vimos aqui, aparece um termo em y3, que não aparecia. E aparece, claro, o mesmo termo em y4. Y4 continua aqui, um quarto, tirando y4. Então, o que a quebra espontânea da simetria fez? Ela gerou um novo tipo de termo. No oscilador, ela gerou um novo tipo de interação. Então, a quebra espontânea da simetria, ela é bem-vinda, porque ela pode revelar para nós, né, novas interações na natureza. A gente não veria se o nosso problema fosse confinado a essa situação aqui. Então, o meu sistema, quando eu passo do K positivo para o K negativo, ele começa a apresentar mais interações do que nesse caso. Então, isso é só para dar um panorama. É isso que é a quebra espontânea da simetria. O campo de Higgs, ele entra exatamente nesse cenário. O campo de Higgs tem uma função potencial que tem essa constante N2 nesse lado. Isso aqui, na verdade, não é uma constante, ela tem dimensão de massa ao quadrado, mas é uma constante, um parâmetro, né? Se esse parâmetro for negativo e esse for positivo, o gráfico dessa função é exatamente esse. Então, o campo φ, ele vai flutuar não em torno dessa posição, mas em torno dessa posição ou dessa posição. Então, o meu campo φ adquire ele chega a uma situação tal em que ele começa a oscilar, não mais em torno da origem, quebra a simetria por isso, porque o mínimo do campo φ não vai estar mais aqui, vai estar aqui ou aqui. Então, é isso que nós chamamos de quebra da simetria. E agora, qual é a consequência disso? A consequência disso é gerar fatos físicos novos. O que foi o fato físico novo? Por exemplo, a constante da mola, que na situação sem quebra de simetria, né, era negativa, com a quebra de simetria,
a gente viu que aquela constante, na verdade, é positiva, porque a constante da mola, na verdade, não é o K, é menos do que K. E eu descubro novas interações. Parece uma interação cúbica que normalmente não tem oscilador anarmônico, é o x2 e o x4. E dentro das coordenadas y aparece inclusive um y3. Então a quebra espontânea da simetria, ela pode revelar novos fatos. A questão é, quando agora a gente relaciona o campo de Higgs com o campo eletromagnético, um dos papéis do campo de Higgs é gerar uma situação de massa para o fóton, mas sem quebrar a simetria da função de energia, né? Como nós vimos aqui, o campo de Higgs, a quebra espontânea da simetria, ela não quebra a simetria da energia, da função energia do sistema. Ela quebra a simetria só na configuração de mínima energia, ou seja, aquilo que é o estado de mínima energia do sistema, que seria um vácuo quântico, ele tem menos simetria do que o sistema como um todo, que é a função de energia. Essa é a quebra espontânea da simetria. E quando a quebra espontânea da simetria se dá num cenário em que há o eletromagnetismo, então, aqui só vamos falar depois com mais detalhes, não vou falar agora. A quebra espontânea da simetria, ela, em conexão com o eletromagnetismo, não só com a eletrodinâmica, mas em conexão com qualquer simetria de Gauge, ela gera o chamado mecanismo de Higgs. Então, o mecanismo de Higgs nada mais é do que uma quebra de simetria em presença de uma simetria de Gauge, que é a simetria de Gauge do eletromagnetismo. O eletromagnetismo tem simetria de Gauge. Se eu coloco agora, aproximo o campo de Higgs do eletromagnetismo, a quebra espontânea da simetria, ela se manifesta sob a forma do mecanismo de Higgs e o fóton adquire isso. Então, vamos discutir essa questão. Então, é isso que está em jogo desse eletromagnetismo. Professor, Pois não, pode falar. duas perguntas. O campo C complexo, ele tem uma... Tem. Qual é o teu? Que dá energia é você. Ou o acelerador. O que você faz quando você liga o LHC? Você rouba a energia de Genebra e joga energia no sistema. Então, qual é o papel do acelerador? É acelerar os prótons. Então, você joga energia no sistema, você joga um PeV no sistema e vê em que vai dar. Você que trabalhou no LHCb, né? Você sabe em que vai dar, né? Deu muita coisa. Pode até dar uma simetria. Então, quem dá energia ao sistema somos nós. Eu preparo o meu sistema, bonitinho. Aí eu vou lá, faço assim. Esse sistema vibrar. Dou uma energia, o sistema começa a vibrar. E eu vou ver como é que ele vai em frente. É isso que o acelerador de partículas é isso. Você deixa lá, próton no cantinho. Aí você liga lá as diferenças de potencial, começa a acelerar os prótons entram nos anéis, e aí você roubou a energia da Europa toda e deu para os seus feixes de próton. E aí você deu energia. Aí o sistema produziu o bóson de Higgs, o sistema também produziu uma série de coisas aí, produziu quartos, né? Então, quem dá energia ao sistema é algum agente externo, Deus, uma cidade. A energia é você, né? Você faz o teu, você quer estudar o teu sistema, o que você faz? Você dá energia e vê como é que o cara faz. Se você não der energia, fica parado olhando para o cara. Certo? Oi? É o verbo que se fez homem, né? Deu energia. Já vou lá, deixa eu acabar de responder. Então, tá claro, é só isso. É tão simples quanto isso. Agora, campo C complexo. O que significa isso? Um campo complexo significa que ele tem duas coordenadas reais dentro dele. Imagina que quando você tem uma coordenada x, vamos pegar o oscilador harmônico. Eu acho que se a gente entender o oscilador harmônico, todas as suas nuances, a gente chega até na grande unificação. Pega um oscilador harmônico meio de x ponto ao quadrado, mais um meio de kx2. Simples. Oscilador harmônico, sim, agora é positivo, tá? Ele vibra com frequência raiz de K sobre R, todo bonitinho. Aí você fala, não, a coordenada real porque a coordenada é o deslocamento, né? Em torno de uma posição de equilíbrio, em torno do x igual a zero, a partícula está vibrando lá. Aí você fala, vamos formar essa coordenada complexa? Você vai dizer que o teu x
é um x grande mais um y. Vamos tornar essa coordenada complexa. Vamos escrever a mesma coisa. Só que eu agora não vou escrever mais um meio de mx ponto ao quadrado. Por quê? Porque essa grandeza é complexa. Lagrangiana é uma energia, uma coisa real. Eu posso escrever essa função aqui, o meio de x ponto está complexo computado. Então agora eu criei uma grandeza real. Minha energia cinética real é isso. É mais um meio de x ponto. Eu vou criar a energia potencial real também, no meio de k, x está x. Então agora eu estou fazendo um oscilador harmônico complexo, mas com a função lagrangiana real, porque é energia real. Tá claro? Aí quando você substitui isso aqui vai dar para você o seguinte: 1 meio de n x2 mais x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, mais 1 meio de k x2 mais y ponto. O que você ganhou com o oscilador harmônico complexo? 2 osciladores harmônicos simples desacoplados. Você tem um problema em x, meio de n x ponto ao quadrado mais 1 meio de k x2. Desacoplado, você tem um outro oscilador. Então você tem 2 osciladores desacoplados. Você dobrou o teu sistema. Então você ganhou o quê? Ganhou mais um grau de velocidade. Você tinha uma coordenada x, né? O momento canônico é L de x ponto igual a m x ponto. E tem um momento canônico associado a y, que é m y ponto. Então, cada coordenada com seu momento, cada coordenada com seu momento. Então, eu tenho x, px, y, py. Cada grau de liberdade corresponde a 2 coordenadas reais, a coordenada e o momento. Um grau de liberdade aqui, outro grau de liberdade aqui. Então, você dobrou um outro grau de liberdade do sistema. Então, você deu mais física para o seu sistema. Então, você complexificou a coordenada, você mexeu no física. Você tem 2 osciladores. Você tem um oscilador harmônico bidimensional isotrópico. Tem uma constante da mola nas 2 direções. Então, quando você pega o campo e complexifica, você está dando algum grau de liberdade a mais. Na teoria de campo, como esse curso vai ser fundamental no curso, para a gente introduzir a discussão da matéria, né? A matéria carregada em conexão com a eletromagnetismo. Quando você introduz um campo complexo, você introduz um grau de liberdade a mais, que é a carga elétrica. Então, sempre que você complexifica um campo, por exemplo, um campo esférico é uma partícula, tem uma certa massa e tem um certo espinho. Agora, a partícula pode ter carga ou não, para o elétron. Um elétron é um pósito, tem carga. O fóton não tem carga. Então, em geral, na teoria de campos, o que a gente faz é, quando a carga elétrica é não trivial, nós associamos a um campo complexo. E quando a carga elétrica é trivial, nós associamos a um campo real. Por quê? Porque a complexificação do campo, ela introduz um grau de liberdade a mais. E aí você pode, vou aproveitar esse grau de liberdade novo, não vai ser como no caso do oscilador, eu não vou ter um oscilador harmônico bidimensional, mas eu vou ter a partícula com a carga elétrica. Então a carga elétrica passa a ser um novo grau de liberdade do campo complexo de carga. Essa é a interpretação física, legal? Vai ficar mais claro ao longo do curso. Ué, amigo, só um instantinho, só porque o Matheus estava inscrito, aí você fala, pois não? Resolveram qual é a questão? Era sobre essa questão da carga elétrica. Então tá legal. E fala, Era só um comentário. você é Alexandre? Não, Guilherme. Então, mulher e o Elcio, né? Isso, É só um comentário, porque quando você faz você faz a solução de quer, você transforma a coordenada Z em um Z em uma coordenada complexa. Sim. E daí você tira também a rotação, por causa do Isso. só de brincar. Isso aumenta o número da exatamente. Certo? Então, quando você complexifica alguma coisa em física, numa relatividade geral, você está dando mais grau de liberdade para o sistema. Tem que introduzir uma parte complexa. Que grau de liberdade? Então, nesse caso, você está dando grau de liberdade rotacional, por exemplo. Né? Certo? Vamos fazer isso. Eu vou pensar dessa forma. Então, vamos agora, finalmente, agora a gente definiu o cenário, dá para começar a falar do que é esse eletromagnetismo. Então, o que está ocorrendo? Tem um campo escalar. Então, o campo escalar, quer dizer, nesse eletromagnetismo de Maxwell-Higgs, o campo de Higgs, ele é sujeito a um potencial desse tipo. Vamos chamar o campo de Higgs um campo complexo. Então, vamos colocar aqui um parâmetro, tem esse quadrado aqui, não significa que ele seja o quadrado de nada. É alguma coisa que esse m aqui é massa, tem dimensão de massa ao quadrado. A dimensão desse parâmetro, eu poderia chamar esse parâmetro de um parâmetro psi.
tem dimensão de massa ao quadrado. E aqui a gente coloca o campo complexo. Como a energia tem que ser real, eu coloco aqui o conjugado complexo dele. E aqui no lambda sobre 4, módulo de φ à quarta potência. Φ está φ ao quadrado. É esse termo aqui ao quadrado. Esse φ aqui, muitas vezes na literatura vocês vão encontrar ele representado por um parâmetro M2, que é alguma coisa que tem dimensão canônica de massa ao quadrado. Isso significa que ele tem que ser necessariamente um número positivo. No mecanismo de Higgs, a situação é exatamente um potencial anarmônico. O φ é negativo e o lambda é positivo. Pô, esse φ é o M2, né? Não é isso, o M2, esse parâmetro que tem dimensão quadrada de massa negativa. E aí, a configuração de equilíbrio desse campo de Higgs, a configuração de mínima energia, vamos chamar de V0 aí, vai ser, quando eu minimizar isso aqui, eu vou ter φ sobre 2 módulo de φ ao quadrado. Mais lambda sobre 4, módulo de φ ao quadrado. Então isso aqui só depende de módulo de φ. Mínimo disso aqui vai ser, vamos minimizar em módulo de φ. Vai ser φ módulo de φ mais lambda módulo de φ a terceira potência. Então eu vou ter, posso fatorar esse módulo de φ igual a 0, ou módulo de φ igual a raiz. Módulo, então não tem sinal mais ou menos, agora é módulo, né? Raiz quadrada de menos M2, se a gente quiser, sobre lá. Então esse é o problema. E agora a gente sabe que a forma desse potencial é esse aqui. É o famoso que o pessoal chama na gíria de fundo de garrafa, ou potencial mexicano. Esse cara é negativo e esse é positivo. Então o potencial de Higgs é isso. E o meu campo de Higgs vai estabilizar aqui ou aqui. Ou seja, ele vai quebrar a simetria. Se φ for em menos φ, esse potencial vai nesse. Então ele quebrou a simetria. Então isso que é a quebra espontânea da simetria. E vamos escolher. Então a gente tem o campo de Higgs vai vibrar ou aqui ou lá. Vamos dizer que ele vibra do lado de cá. Ele vai ser, vamos pegar esse T0 aqui, que vai ser raiz quadrada de menos M2 sobre lá. Então nós vamos dizer que o nosso campo de Higgs, ele tem que ser, como da mesma forma que a coordenada harmônica. Ele vai ser, eu tenho que explicitar dentro dele aquilo que é a coordenada de estabilidade, o mínimo, e aquilo que é a flutuação, a oscilação em torno do mínimo, que eu vou chamar aqui de H mais I sobre raiz de 2. Raiz de 2 é meramente uma convenção. Então, isso é o meu campo de Higgs na situação de quebra espontânea de simetria. O N2 negativo e esse valor de mínima. Pergunta. Agora, como esse campo interage, como é que ele se acopla com o campo eletromagnético? Isso nós vamos aprender melhor quando nós fizermos as chamadas teorias de rede e teorias de empíricos. Por enquanto, eu vou dar para vocês. Essa quebra de simetria é uma lei física ou é um mecanismo. Eu não diria que seja uma lei física. Uma inércia? Eu acho que a lei física, vamos dizer assim, seria a simetria. Eu acho que a quebra espontânea da simetria vamos dizer assim, é uma circunstância que o teu sistema pode demonstrar. O teu sistema ele tem parâmetros. Você então pode, por exemplo, um parâmetro que acha que o teu sistema é a temperatura. Pode acontecer dos parâmetros físicos do teu problema dependerem da temperatura. Então, por exemplo, se a temperatura aumenta muito, um certo parâmetro pode ficar negativo, outro ficar positivo. Então, na quebra espontânea da simetria, eu colocaria que ela é mais assim, um aspecto circunstancial do teu sistema. O teu sistema pode ser tal que esse parâmetro psi que rege esse termo aqui, e esse parâmetro lambda que rege esse termo aqui, dependem da temperatura. Então pode acontecer da temperatura do teu sistema ir aumentando, até que esse parâmetro passe a se tornar negativo. Então, enquanto esses dois parâmetros estão positivos, teu sistema apresenta simetria absoluta. Quando a temperatura aumenta e esse parâmetro se torna negativo, teu sistema entra numa nova fase. É o mesmo sistema físico, mas ele entra numa nova fase e passa a ter, por exemplo, quebra espontânea da simetria. É exatamente a situação, por exemplo, do metal, ou vamos dizer, da cerâmica, que é isolante. Aí você dá com a cerâmica, né, a baixas temperaturas. Você vai
vai aumentando a temperatura, tem um sistema, né? Você vai diminuindo a temperatura do sistema, tem uma situação crítica, uma temperatura a partir da qual teu sistema passa de isolante para supercondutor. Então é o mesmo sistema, é o mesmo material, só que a temperatura, por exemplo, influenciou os parâmetros do sistema e o sistema agora entrou numa fase em que ele se torna supercondutor. Por exemplo, eu estou dizendo, no mecanismo de Higgs... dizendo que Deus é uma circunstância? Oi? Estaria dizendo que Deus é uma circunstância? A partícula de Deus, né? Sim. A partícula de Higgs, você diz a partícula de Deus, se ela é uma... Não, eu diria o seguinte, eu acho que a partícula... Isso, eu acho que a partícula, ela é fundamental, mas ela é uma partícula circunstancial. Eu diria que a partícula de Deus é política. Ela joga com as circunstâncias, né? Numa circunstância, se interessa a ela não quebra a simetria. Mas na outra circunstância, ela pode interessar e quebra a simetria. Eu acho que o sistema tem... É o que a gente chama de fase. O sistema muda de fase. É o mesmo sistema físico, mas ele muda de aspecto de acordo, por exemplo, com a temperatura, com a energia. Por exemplo, na física de interações fundamentais. Nós estamos na nossa região aqui, nós não vemos simetria S2, nós não vemos simetria o modelo, nós não vemos S5. Se existe uma grande unificação, nós não estamos vendo. Aí você vai aumentando a energia do teu sistema, aumenta a energia, aumenta a energia, aumenta a energia, você começa a entrar numa região em que você começa a vislumbrar muito mais simetrias do que você vê no nosso mundo aqui. Então, o que acontece com o teu sistema? O teu sistema transita. A interação eletromagnética é uma, a interação fraca é outra, a interação forte é outra. Você começa a aumentar tanto a energia do teu sistema que essas três interações começam a ficar cada vez mais próximas uma da outra e você tem aquilo que a gente imagina que possa ser uma unificação, onde as três interações se encontram e abaixo dessa energia elas se dispersam, mas elas têm uma origem comum. Então eu acho que nesse sentido o teu sistema ele apresenta, a natureza é essa, mas se eu olhar a natureza no nosso regime de energia, se eu olhar a natureza no LHC, eu ainda não estou vendo a unificação, mas agora se a gente olha a natureza 10 a 16 GeV, você já começa a ver tudo diferente. É o mesmo sistema, são as mesmas partículas, é elétron, quark, bóson de Higgs, W, Z0, Lu, é tudo. Mas aí já entra no regime, o seu sistema passa por uma circunstância em que você vê muito mais simetria. Então eu diria que a quebra espontânea da simetria, ele não é tão fundamental. Vamos dizer assim, não é uma lei da inércia, por exemplo, ou não é uma lei da relatividade especial, tipo o princípio da constância da velocidade da luz. Ele é mais um mecanismo do que um problema, assim, uma questão física fundamental. É um mecanismo que as simetrias podem te revelar. A gente pergunta para você, tem uma questão de geometria analítica, de grupo? Não, de cálculo, né? De análise matemática, sei. Análise, né? Você vai minimizar uma função. Isso. Como o Sérgio fala, o plano é uma partícula fundamental da partícula de Deus, da natureza. Então a gente fica nessa dúvida, então, se isso, a quebra de conteúdo, é um negócio fundamental no geral da Terra. Então a gente não sabe se é o certo plano ou é uma coisa de sei, se é um efeito especial, ou se realmente é um problema fundamental da natureza. A natureza realmente, quando ela começa a funcionar, a partir da quebra da simetria. Isso que eu entendo que o Luciano fala. Certo. É isso? Ele é experimental. Não, mas todo mundo tem que entender isso. O Luciano fala que você vai dar massa para você, tem que guardar um pouco, está muito importante. Ela não tem mecanismo de Higgs, contra Higgs. Então, você tem que tomar período de Higgs. Tudo bem. Mas, como você está nos apresentando aqui, se você estivesse dando aula para gente de cálculo. Isso é um problema de... Você pode aprender isso no ensino médio. Você sabe oscilador harmônico? O mecanismo de Higgs é um oscilador harmônico. Olha, o ciclo maior, vai acontecer isso aquilo. E daí a gente fica
Você vê, é tão simples assim. Para o professor, Vamos ver, qual é a reflexão que a gente pode fazer em cima disso, né? A reflexão que a gente faz em cima disso, qual é o conceito fundamental que está em jogo, antes de Higgs, antes de Kepler espontâneo. O conceito que está em jogo é uma visão de mundo que foi trazida pela física, sobretudo da década de 20. Einstein também, mas sobretudo por Dirac, Wigner, que foi a visão de simetria. Você vai olhar o mundo com a ótica da simetria. Você vai começar a perceber as interações, perceber por causa da mecânica quântica. Na verdade, tudo vem por causa da mecânica quântica. A existência de estados degenerados na mecânica quântica é evidência de que um sistema tem simetria, né? Quando você tem as degenerescências do oscilador harmônico bidimensional, tridimensional, quando a gente tem as degenerescências do átomo de hidrogênio, aquela 2N2, né? Estado N igual a 1, 2 estados. Estado N igual a 2, 4 estados. 2, 8, 18, 32. Esses números são o resultado de uma simetria SO4, que o átomo de hidrogênio tem. Então, quando você percebe que na natureza existem réplicas, né, de situações que tem uma simetria, você começa a olhar o mundo. Então, será que eu não tenho que entender o mundo fundamental pelas simetrias? Já que eu não conheço a dinâmica do mundo fundamental, as simetrias podem me revelar o que está em jogo nesse mundo. Você entra nessa situação. Quando você adota a visão de mundo através da simetria, você aí começa a se perguntar, que é uma questão da mecânica quântica. Uma coisa é o Hamiltoniano, outra coisa é o ground state, outra coisa são os estados excitados. Então você tem o Hamiltoniano, desse Hamiltoniano você tira o estado fundamental do sistema, a partir do estado fundamental do sistema você estuda o espectro daquele Hamiltoniano e você vai descobrir os estados excitados. Esses estados excitados, na maioria dos sistemas quânticos, se organizam em multiplex. Se organizam, você tem sempre degenerescências. Dessas degenerescências revelam para você a simetria do teu sistema. Então, mesmo que você não conheça o teu sistema microscopicamente, no laboratório você pode perceber a existência de estados degenerados. Então, isso mostra que essa física tem essa simetria, SO4, SO2, SO3, não importa. Então, quando você vai olhar o mundo sob a ótica da simetria, você aí tem que discutir o que é simetria. É a simetria do Hamiltoniano? É a simetria do estado fundamental? É a simetria dos estados excitados? E aí você começa a perceber que o teu sistema pode apresentar variantes. Então, você pode ter um sistema em que você tem a simetria do Hamiltoniano é exatamente a simetria do estado fundamental. Isso te dá uma visão de mundo. Ou você pode ter um sistema em que a simetria do Hamiltoniano seja mais ampla do que a simetria do estado fundamental. E aí é outra visão de mundo. Mas assim, o que é universal nisso tudo é a simetria. É a tua visão, a tua abordagem de mundo pela simetria. Que te dá essas visões. Se você não abordasse o mundo pela simetria, talvez você nunca fosse chegar a essa questão. Então, nessa tua opção, o que você está querendo fazer nessa opção com eles? Eu estou trabalhando com uma simetria que é mesmo que dá a conservação da carga elétrica. Isso. Então, com uma simetria, está me dando a conservação. Então, beleza, então, vou aproveitar a tua deixa que está ótimo. Então, o que você está dizendo? Na aula passada, nós colocamos o fóton massivo. Vimos lá que saiu uma relação de dispersão para fóton massivo, blá blá blá, mas a gente falou, poxa, a gente perdeu a simetria comum, a simetria de gauge das equações de Maxwell. A gente colocou, né? A gente olha, as equações, quando a gente pegou as equações de Maxwell na aula passada, introduziu o eletromagnetismo de Broca, a gente introduziu esse termo de Gauss, equação de Gauss, mais esse termo aqui que trazia o potencial estático, potencial elétrico. Isso aqui então me dava a equação de Gauss. E depois eu tinha a equação de Ampère-Maxwell, racional de V mais 5, tá? Igual a 1 sobre C2. Então a gente falou, esse termo aqui e esse termo aqui me destruíram a simetria de gauge, como a gente explicou na aula passada, das equações de Maxwell. Mas eu dei massa para o fóton. O fóton tem massa. Mostrou na aula passada que saía essa equação aqui, da Lambertiana, né?
mas esse parâmetro aqui, parecia menos 2 aqui, φ, ou E, ou B, faz igual a zero. Então a gente fala, esse parâmetro aqui, a gente já deduziu, esse parâmetro está ligado ao comprimento de onda de ponta. Então, daquilo que sempre foca. O foco adquire uma massa N-gama está ligado desse modo. Isso aqui é se sair como sendo H cortado sobre ele C, massa do fóton, relacionado a massa do fóton a esse parâmetro. Mas aí o que aconteceu? Eu perdi a simetria. E aí a gente está falando, se nós somos adeptos, né, da visão de mundo pela simetria, a pergunta é, eu conseguiria reconciliar a simetria de Gauge que as equações de Maxwell devem ter com a existência de um fóton massivo? Eu quero uma supercondutividade. O que acontece? Vamos dizer assim, indiscutível que o fóton ganha massa. Causa do efeito mais do campo magnético expelido, e isso gera necessariamente um fóton massivo. A gente já deu uma facilidade. Alguém perguntou, a massa na faixa de alguns milielétrons-volts. É um fóton massivo com massa na faixa de alguns milielétrons-volts. Beleza. Agora a pergunta é, será que eu consigo manter a situação de fóton massivo e ao mesmo tempo ter a simetria? Eu não quero perder as equações de Maxwell? Então a resposta é sim, dentro dessa formulação. Então o campo de Higgs, ele pode ser o agente que vai trazer a massa para o fóton nessa situação e ao mesmo tempo você vai olhar as equações de Maxwell. Eu vou colocar as equações de Maxwell para você ver. O ponto é a simetria. Ponto é a simetria. Por que esse ponto é a simetria? Pela conservação da carga elétrica. Nesse caso, sim, a simetria está associada à conservação da carga elétrica. Aí, por exemplo, nessa visão de mundo de simetria, né, vamos pegar a visão diraquiana de mundo. O mundo é visto pela sua beleza, né, como dizia o Dirac, né? A beleza é o método de investigação da natureza. Então, a beleza é a simetria, a nossa visão de mundo é olhar a natureza pela simetria. E as simetrias estão associadas a leis de conservação. A gente começa a fazer as ramificações. A simetria não só controla os estados degenerados, etc., mas a simetria pode estar por trás de leis de conservação fundamentais da natureza. Conservação da massa, conservação da energia, conservação do momento angular, conservação da carga elétrica, conservação do número quântico de Spin. Então, vocês já viram nos cursos de graduação de vocês a conservação do momento, a conservação da energia, a conservação do momento angular, como, por exemplo, simetria translacional, simetria rotacional, simetria por translações no tempo. Então, a gente conserva a energia, conserva o momento angular. Agora, no mundo mais fundamental, essas simetrias da natureza mais fundamental, eu posso associar novas leis de conservação, por exemplo, a conservação da carga. Então, as equações de Maxwell, né, quando a gente escreve as equações de Maxwell, tem a equação de continuidade para a corrente elétrica com a densidade de carga, aquilo é uma lei de conservação induzida pela simetria, que é essa simetria. Então, é isso. Está com 1, e a lei de conservação é a carga elétrica. Da carga elétrica. Então, isso é um